Boa tarde, bem-vindos a mais um International Fair Networks Talk. Nesta edição, vamos falar sobre eleições europeias e Portugal. Connosco temos dois convidados da imprensa. Temos Margarida Davim, que é jornalista e analista política na CNN, e Ricardo Santos Ferreira, diretor do jornal O Novo e subdiretor do jornal Económico, e também a vice-presidente do International Affairs Network, Laura Lisboa, a quem eu agradeço a todos a vossa presença. A ideia é nós conversarmos aqui um bocadinho também sobre o impacto que estas eleições europeias podem ter a um nível mais macro, portanto, naquilo que são a próxima década de grande mudança a nível europeu. Mas também o que é que isso implica em Portugal, portanto, tem estado um bocadinho imune a algumas das coisas que fomos vendo pela Europa fora nos últimos anos, mas que se torna agora muito visível. Portanto, agradeço a todos e deixava aqui um primeiro desafio, se calhar começando aqui pelo Ricardo Santos Ferreira, que tem e relacionado aqui com este tema que eu estava a falar. Ricardo, eu vi-te aí a abanar um bocadinho a cabeça, a reagir quando eu estava a falar sobre as mudanças que nós fomos vendo na Europa e em Portugal. Aqui o meu primeiro desafio era um bocadinho de falar sobre o mundo que mudou, não é? Não só com a guerra da Ucrânia, mas também com todos os desafios ligados àquilo que é a inteligência artificial e uma série de coisas que vão acontecer. Há próprios desafios globais que hoje em dia também vão estar em causa, porque provavelmente temos esta nova cortina de ferro entre Ocidente e Oriente, e no meio disto tudo, aqui na Península Ibérica, que parecia um bocadinho a aldeia gaulesa, um pouco imune, mais nós até do que Espanha, aos populismos, digamos, àquilo que eu pessoalmente chamo a rebelião dos eleitores contra o centro político, e deixava-te um bocadinho este primeiro desafio de ver como é que tu vês estas eleições europeias, se achas que os portugueses estão mais atentos, ou isto normalmente é sempre uma coisa muito ignorada pela população, mas desta vez, até porque há aqui coisas que parecem ter aterrado finalmente em Portugal, como os movimentos migratórios, há aqui uma série de variáveis que são novas e que já chegaram à rua. Até que ponto é que achas que isto está a mexer, ou que estas eleições podem mexer com aquilo que é a tradicional forma portuguesa de encarar estas eleições, e também a nível mais macro, se quiseres comentar e expandir, como é que vês esta questão? Obrigado em primeiro lugar pelo convite. Começando pelo princípio, estas eleições são sui generis de duas formas. Uma delas tem impacto em Portugal. Se nós olharmos para a legislatura que acabou agora, foi uma legislatura que nunca cumpriu aquilo a que se propôs. A eleição foi em 2019, logo a seguir é a pandemia, a seguir à pandemia a crise económica. A pandemia alterou muito a forma como se olha para o quadro geopolítico, por um lado, e para o quadro geoeconómico, por outro, e depois a seguir temos a guerra na Ucrânia, que ainda vem alterar mais as coisas. Portanto, nós chegamos ao fim da legislatura e aquilo que estava pensado em 2019 não tem nada a ver, o mundo mudou completamente. O que aconteceu na Europa, principalmente o que aconteceu com a pandemia e em parte o que está a acontecer com a Ucrânia, penso que nos faz olhar para a Europa de forma diferente. Nós estamos mais receptivos a perceber que a Europa afinal conta para alguma coisa, principalmente no caso da pandemia. E a pandemia foi uma altura muito interessante, que a Europa portou-se de uma forma que nós achávamos que a Europa não conseguiria portar, conseguiu reagir a tempo, conseguiu reagir em conjunto. E agora, quando olhamos para o que se passa em relação à Ucrânia, por causa da invasão russa, também vemos a mesma coisa, vemos uma reação atempada da Europa e vemos também uma reação conjunta. E isto se olharmos para o pré-2019,
Isto são quadros novos, são atuações novas. Em relação a Portugal, nós estivemos realmente afastados dos movimentos populistas, independentemente da subida das forças políticas que notamos com a direita. Eu acho que Portugal tem um quadro especial, porque se nós olharmos para as últimas eleições legislativas e se nós olharmos para a emergência do Chega como a terceira força política, não é a mesma coisa que acontece noutros países. Nós, em Portugal, tivemos tradicionalmente um voto de protesto na esquerda, mas quando olharmos para as últimas eleições, olhando para o quadro político, qualquer que fosse o partido em que estivéssemos a votar, estávamos a votar por uma solução do governo, porque tendencialmente a AD e a Iniciativa Liberal se entenderiam depois das eleições e a promessa da geringonça era muito palpável. O voto de protesto, o único voto de protesto que tínhamos à disposição seria o Chega, tanto de um lado como do outro, porque o Chega não queria ser aliado de ninguém, não queria ser governo para ninguém, o que os coloca numa situação especial. Há aqui algumas diferenças. Olhando para a frente, o quadro que vamos ter, mais uma vez, todas as eleições são especiais e são um momento de viragem, mas estas aqui, com os desafios que nós vamos falar, serão mais importantes do que outras que tivemos até agora. Nós comparávamos muito as eleições europeias como uma boa altura para ir à praia. Nestas eleições europeias está mais em jogo do que a avaliação à segunda derivada do Governo Nacional. Claro que vai haver leituras nacionais, mas deveriam ser menos relevantes e independentemente da informação que nós temos, que o eleitorado tem sobre os poderes relativos do Parlamento Europeu, estas eleições vão ter outro peso que não tiveram as outras até agora. Margarida, puxando aqui um bocadinho uma coisa que é quase uma meia provocação, porque também és, obviamente, foste sempre, para além do teu papel como jornalista, tens vindo a crescer, pelo menos em termos de visibilidade, como comentadora e analista política. E uma das coisas que nós temos assistido também, e eu pedia-te, obviamente, para comentares aqui dentro deste tema, obviamente, o enquadramento global e local, mas também como deixar-te aqui esta provocação. Como é que tu vês, por exemplo, a entrada, o mundo a nível político, aquilo que é o persona político tradicional também parece ter mudado, não é? Não, a nível local, digamos, a escolha já não é inédita. Lembro-me de Paulo Portas, pelo menos, também era mais jornalista do que comentador, mas também veio do jornalismo. Mas como é que tu vês esta entrada de novos atores políticos ao centro? Nós vimos a entrada de André Ventura, um excelente comunicador, e, portanto, hoje em dia parece que isso às vezes sobrepõe um bocadinho àquilo que é o track record político. E foi uma decisão, foi assim uma escolha surpreendente, não é? De Sebastião Bugalho, e eu digo assim: chegámos à idade a provocação é esta, chegámos à idade dos comunicadores sobre o, digamos, o solid track record, ou isto continuará a ser tipo assim uma exceção, ou como é que tu vês isto? Também como tu próprio, uma potencial futura candidata numas eleições europeias? Não, seguramente não. Quer dizer, a televisão vende presidentes da República, não é? Não era o que o Emílio Rangel dizia. Isso aconteceu com o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o exemplo mais acabado disso. Aconteceu com Donald Trump. Aconteceu com o André Ventura não como Presidente da República, pelo menos ainda, mas como player político, e portanto é natural que aconteça, e também não é de agora que os partidos procuram capitalizar a notoriedade de algumas figuras do ponto de vista político, e eu acho é que depois ficam a faltar outras coisas, depois depende das características pessoais de cada um. No caso, Marcelo Rebelo de Sousa é completamente incomparável com Sebastião Bugalho, porque obviamente é uma pessoa que tinha todo um percurso político e uma solidez muito grande quando passou do ecrã para o boletim de voto. Sebastião Bugalho
nota-se que ainda não tem isso, não é? Que está-se a notar nesta campanha que ainda está muito verde, que é um independente que não parece verdadeiramente um independente, porque parece que está sempre à espera do aval da AD ou um bocadinho condicionado, porque não quer pisar de alguma forma a coligação que o apoia e, portanto, também não tem o peso político para se afirmar como verdadeiramente o independente que é, pelo menos do ponto de vista formal. Ele não é militante de nenhum dos partidos da coligação, mas pronto, portanto, acho que não sendo uma novidade. E depois também há outra coisa, que nós falamos da notoriedade de Sebastião Bugalho, mas ela é um bocadinho relativa à nossa bolha político-mediática. A notoriedade de Marta Temido, que foi a ministra da pandemia, digamos assim, será obviamente muito maior, um espectro mais alargado da população. Mas querias que eu falasse das eleições noutra perspectiva? Não, por favor, e o que é que tu achas sobre isto? Era uma provocação pessoal que eu prometi que eu fazia, mas não, obviamente que passando aqui, podemos fazer aqui uma transição, por exemplo, nós, como é que tu vês um bocadinho esta questão das eleições europeias? São decisivas se os portugueses se identificam mais desta vez do que outras, porque houve algumas variáveis que mudaram, portanto, a última semana até tem sido marcada, os últimos dias, isto parece que foi uma semana, mas não são assim não é assim tanto tempo, mas foi marcada por questões ligadas à imigração, que eu acho que estavam atentos, já eram antigas, mas que agora ganharam tal mediatismo que Sim, há uma questão que é, Portugal tem muita dificuldade em falar da Europa. Nós temos uma espécie de complexo de inferioridade quando se trata da Europa, que nos impede de olhar olhos nos olhos para as instituições europeias e de fazer um debate aberto e sem complexos sobre a Europa. Nós não gostamos de questionar a Europa, achamos que se pusermos em causa alguma política, alguma regra de funcionamento, estamos de alguma forma a atrair ou a ser ingratos em relação àquilo tudo que recebemos da Europa nestes últimos anos. Nós estamos sempre naquela posição do país pobre, que foi recebendo fundos de coesão, que entende esses fundos de coesão não como uma compensação por algumas desvantagens que também as há neste modelo de integração económica e monetária, mas como uma espécie de esmola. E como interiorizamos que isto é uma esmola, entendemos que não podemos ser pobres e mal agradecidos e, portanto, não podemos debater a Europa como noutros países faz, não é? E depois, há aqui outra coisa que é, nós tratamos muitas vezes a União Europeia, as questões europeias, como se elas fossem uma espécie de política externa. Isso nota-se até na linguagem. Nós dizemos que os candidatos vão para a Europa. Não vão para a Europa, eles estão na Europa. Isto é a Europa. E nós temos muita dificuldade em interiorizar esse conceito. Isto não são umas eleições para Ministro dos Negócios Estrangeiros, são umas eleições para deputados que nos representarão num Parlamento Europeu. Depois há ainda uma outra dificuldade, que é a União Europeia, além de ter uma arquitetura intrincada e um funcionamento complexo, tem também muitas vezes uma forma de funcionamento que é pouco democrática, ou seja, há muitas decisões da esfera política que estão delegadas de forma técnica, e isso faz com que as pessoas, naturalmente, achando que aquilo é uma coisa distante, que é uma coisa pouco democrática, porque as pessoas intuem isso, mesmo que não saibam racionalmente, mas intuem que não podem mexer muito ali, então não se sentem compelidas a ir votar. Parece que é uma coisa que funciona sozinha, independentemente do nosso voto. Por exemplo, é muito mais natural as pessoas engajarem-se e votarem para o seu presidente de junta de freguesia ou para o seu presidente de câmara, porque sabem que o que vai acontecer ali na rua e no bairro é alguma coisa de palpável e que sentem que mexe. Para o Parlamento Europeu em Bruxelas ou Estrasburgo, parece que é um bocadinho indiferente, e infelizmente a forma como a União Europeia se constitui muitas vezes como um reino da tecnocracia contribui para esse desligamento das pessoas. As pessoas sentem-se pouco mobilizadas, coisa que eu acho profundamente errada, porque, como é óbvio, quase tudo o que é importante das nossas vidas se decide na Europa,
Mas há aqui um evidente problema nesta questão da democraticidade ou não da Europa. E depois também, nós dizemos a Europa, mas são as Europas, não é? Nós não somos, e estamos muito longe de vir a ser, um Estado federal. Aliás, parece-me que neste momento há bastantes riscos dentro da União Europeia. Durante algum tempo parecia que a subida dos extremismos poderia levar à desintegração da União Europeia. Eu hoje acho que aquilo a que se está a assistir neste momento não é bem isso, é mais uma eventual reconfiguração da União Europeia, porque à medida que estes players da extrema-direita chegam ao poder nos respectivos países, e isso está a acontecer cada vez mais, vai haver uma vontade natural destas famílias políticas de começarem a controlar e a mudar as regras do jogo, mais do que dinamitarem por completo a União Europeia. E, portanto, nós temos de ter essa noção, e às vezes as discussões sobre as famílias europeias parecem um bocadinho esotéricas para quem está aqui a acompanhá-las, e é difícil explicar às pessoas, bem, há uma extrema-direita que está num grupo chamado Identidade e Democracia, e depois há outra extrema-direita que está a começar a tentar parecer mais palatável, está a tentar parecer mais normal, que está nos reformadores nos conservadores e reformistas. E isto é difícil de explicar, mas se calhar se dissermos às pessoas, bem, há aqui forças muito mais extremadas, com posições muito mais fortes do ponto de vista até da xenofobia e do racismo, e com posições às vezes também protecionistas internamente nos seus estados, que estão a ganhar peso e que podem mudar por dentro as regras do sistema em que nós estamos a viver, se calhar isso torna-se mais importante para as pessoas perceberem que alguma coisa pode mexer e alguma coisa pode mudar. E nós vimos aqui, por exemplo, a questão das migrações. Portugal não tem um problema migratório. Se nós formos ver os dados da criminalidade, nós percebemos que temos um aumento muito grande de imigração nos últimos 10 anos e que não há um correspondente aumento dos crimes. Portanto, não podemos dizer que há mais imigrantes, logo há mais criminosos. Estatísticas não mostram isso. Se estivermos a pensar também do ponto de vista do peso social que estas pessoas podem ter, elas não são um fardo, pelo contrário, elas são contribuintes líquidos para a segurança social. Portanto, e depois há outra questão, que é, nós temos setores da economia e empresas que ainda por cima são muito importantes no nosso tecido económico, que pura e simplesmente não funcionam sem a mão de obra que vem de fora. Estamos a falar, por exemplo, da hotelaria e restauração, que é absolutamente fundamental na estrutura económica nacional, até mais do que seria desejável, mas é a economia que temos. Estamos a falar, por exemplo, da agricultura, também não vive sem estes trabalhadores, e depois nós que vivemos nos nossos ambientes mais privilegiados e citadinos, também não conseguiríamos usar os TVDEs e receber comida em casa sem estas pessoas, já para não falar das pessoas que vivem, por exemplo, em lares ou precisam de cuidados em casa, seja com crianças, seja com idosos, com doentes. Portanto, há uma panóplia de setores da sociedade portuguesa que pura e simplesmente não funciona sem imigrantes. Mas construiu-se uma narrativa, e eu acho que ela foi realmente construída mediaticamente, e isto começa nas redes sociais e depois escala para os mídia mainstream, uma narrativa de que havia um grande problema migratório. Nos mídia mainstream não pegou exatamente a questão do perigo do crime, porque depois os jornalistas fizeram o seu trabalho e bem, foram ver as tais estatísticas e foram perceber que de facto esse não é um problema que esteja a ser agravado. O que é que se conseguiu fazer? Mostrar-se o caos na AIMA, que é real, que tem que ver com um mau funcionamento daquela agência, da burocracia, mas que aquelas filas também, todas que vimos na televisão, também têm que ver com o facto de repente, todas aquelas 400 mil pessoas
receberam uma comunicação a dizer que tinham 10 dias para pagar umas taxas e que se não as pagassem, o processo perdia-se. E portanto o que é que fizeram aquelas pessoas? Exatamente o que qualquer um de nós faria nessas circunstâncias. Tentaram telefonar, não lhes atendiam o telefone, tentaram mandar e-mail, não respondiam ao e-mail, tentaram clicar no link, ele não funciona. O que é que fizeram? Foram para a porta e portanto deram aquela imagem, e é com base naquelas imagens de filas de gente, além de, claro, um problema de habitação gravíssimo que se vive no país e do qual o fim da linha, o fim da escala são os imigrantes, e que põe pessoas a morar em tendas, alguns deles, a esmagadora maioria serão imigrantes, porque lá está, são o fim da linha, não têm apoio social em Portugal, não têm família, não têm rede, não têm estrutura que os acolha, mas haverá também outros nacionais, e há reportagens sobre isso, nacionais já a viver na rua, em tendas, em parques de campismo, em situações altamente precárias, dividindo casas, casais separados. Portanto, quer dizer, não é que não haja aqui uma pressão, não é que não haja um problema grave do ponto de vista daquilo que é a regularização daquelas pessoas, mas depois criou-se uma narrativa relativamente a isso, e isto emboca num discurso muito mais securitário, e muito mais xenófobo, que existe noutros pontos da Europa, que esses sim lidam com pressões migratórias muitíssimo superiores às nossas, e liga também com este pacto das migrações do qual fazemos parte, que tem soluções altamente questionáveis. E do ponto de vista humanitário, aliás, há várias ONGs que alertam para isso, incluindo a Unicef, relativamente à questão das crianças, portanto, isto para dizer que, de facto, este tema da campanha das imigrações parece-me um bocadinho estranha a centralidade que ele tomou, embora seja completamente sensível e favorável à ideia não só de uma fiscalização e de um controle, mas também, sobretudo, à regularização da situação de quem está sem papéis, que é uma situação absolutamente insustentável e que não é bom para ninguém. Mas agora temos de ver essas soluções depois encontradas, não vão penalizar não só aquelas pessoas como o país. Porque se for impossível regularizar-se, será impossível contribuir para a segurança social. E isso sim será absolutamente dramático, tendo em conta a situação demográfica em que nós nos encontramos, será dramático se as pessoas que vêm e continuarão a vir para Portugal não conseguirem ser contribuintes da segurança social. Acho que tocaste num ponto muito interessante e passava aqui depois a bola rapidamente também ao Ricardo para ouvir relativamente a este ponto. Só queria dar aqui só uma chega. Houve aqui uma ou duas coisas. Ricardo, depois se quiseres também podes incluir no meu desafio para ti. Que tem a ver efetivamente com a questão da demografia, portanto a Margarida falou aqui, e bem, da situação que existe, quase desastre humanitário relativamente aos migrantes que estão em Portugal. Eu tenho uma posição pessoal que eu acho que quando se fala na questão da criminalidade, não é tanto os imigrantes serem criminosos e fazerem roubo, porque eu acho que infelizmente isso nem sequer pode acontecer. Eu tenho ideia, é que quando falamos um pouco de criminalidade, tenho sempre um medo que este tipo de movimentos migratórios resvale para uma nova espécie de neoescravatura moderna, não sei se vocês gostam de dizer, porque eu acho que, por exemplo, os donos dos campos que estão por tratar normalmente não contratam 500 paquistaneses ou 500 brasileiros, eles contratam com alguém que traz essas pessoas todas e que às vezes tem os passaportes deles todos. Sim, vocês verdade. sabem, moro no outro lado do rio e, portanto, convivo com aquela situação da Amejo, que é uma situação completamente dramática e que é criminosa, portanto, ou pelo menos existem esses indícios elevados. Portanto, eu vejo mais a questão nesse aspecto. Mas deixava um bocadinho este desafio para o Ricardo também comentar, obviamente, independentemente disso, Margarida, terás também tempo para falar, e deixava aqui também um bocadinho um tema que vocês dois falaram, que tem a ver com a questão do federalismo, do federalismo. E é assim, nós vimos em todas as grandes crises, a Europa andou estacionada há muito tempo, parada, portanto isto funcionava bem, recebíamos subsídios. Eu acho que Portugal provavelmente não terá tanto, ou perdeu-se no tempo um bocadinho a estratégia de o que é que quer ser a 10 anos ou 20 anos dentro da Europa, ou até fora da Europa, o que é que nós trazemos para a mesa, para a Europa, para sermos relevantes, e passámos a agradecer os cheques que vinham e pronto, e a tentar cumprir para aquilo não dar grande confusão. Entretanto, agora as coisas mudaram, tivemos várias crises,
A Europa respondeu sempre muito bem em crise. Tivemos a primeira em 2007, 2008, quando tivemos o Whatever It Takes do Banco Central Europeu e salvou o euro. Aliás, acho que é a única coisa que eu aqui consigo contribuir minimamente, eu sei, é muito difícil desatar o euro. A nossa sorte foi que quem saiu foi a Inglaterra. Vamos imaginar que sairia a Itália. Era muito complicado acabar com o euro, é mais barato resolver os problemas nos países periféricos. Mas Esteve respondemos, lá perto. avançámos com a União Bancária, até onde os jornais, o impacto mediático também permitiu, depois apagou-se um tempo. A resposta na frente sanitária também permitiu mais federalização. E agora temos um desafio, já não vou falar do desafio migratório, mas deixo-vos aqui um bocadinho. A Europa, a União Europeia e a Europa, o projeto europeu, cada vez que há ali uma linha vermelha, parece que ali, tipo cavalaria nos livros do Lucky Luke, consegue ultrapassar a linha vermelha e ultrapassa o seu mandato tradicional, que era manter as coisas sossegadas e distribuir uns fundos para este condomínio que é a União Europeia. Ricardo, isto é, digamos aqui um bocadinho as minhas achas à fogueira, que é até que ponto é que nós, todos estes dilemas que falamos e que são novos, acho que os migratórios se calhar podem influenciar um bocadinho mais, se calhar aqui a discussão, porque parece que está muito mediática. Como é que tu vês isto? Um bocadinho, obviamente, também pegando na intervenção da Margarida e deixando-te aqui estas minhas 2 ou 3 achas à fogueira para também poderes comentar, se faz favor. Obrigado. Pegando pela intervenção da Margarida e reforçando-a, é recorrente em Portugal a teoria do bom aluno. Nós gostamos muito de cumprir as regras e gabarmos de cumprirmos as regras, enquanto outros são useiros e bezeiros em dobrar as regras quando dá jeito. Então, é óbvio. Outra questão que a Margarida levantou, e vai de encontro àquilo que tu disseste, a tecnocracia versus política. A tecnocracia podia funcionar quando nós estávamos naquele mercado único alargado e tínhamos uma autoridade que enquadrava a vivência nesse mercado. Entretanto, o mundo mudou. E agora nós não precisamos de tecnocracia, precisamos de política. E aí a dificuldade é completamente diferente. Quando a União Europeia, no seu conjunto, precisa de ter posições políticas no quadro internacional completamente diferente daquela coisa insípida que nós tínhamos, que era deixar andar, nós temos mais dificuldades. Nós temos, inclusive, dificuldades em gerirmos internamente. E o principal desafio que vamos ter vai ser o do alargamento. Sim. O alargamento é essencial para a política de segurança e defesa. E nós não conseguimos, ou conseguimos no limite, a coberto das crises, gerirmos internamente as diversas pressões. Se aumentarmos isto para 30 mais, não vai ser mais complicado. E aí entra a ideia do federalismo. Ninguém sabe muito bem o que estará para lá do dia do alargamento. Mas algumas coisas nós sabemos. Nós sabemos que não vamos conseguir funcionar com uma regra de unanimidade como funcionamos agora. Não vamos conseguir funcionar entendemos a mais 30 quando temos alguma dificuldade nas várias Europas que temos, naquelas zonas demarcadas, que a zona Marco não desapareceu, por exemplo. Vamos continuar a ter essas dificuldades vão ser acrescidas. São países diferentes, já não estou a falar de cultura. Os interesses económicos e políticos são completamente diferentes entre nós e a Ucrânia, por exemplo. Como já era em relação à Polónia, que quando entrarem os Balcãs vai ser completamente diferente outra vez, e aí nós vamos ter que nos adaptar. E essa é uma discussão que não tem sido feita à parte do quadro da defesa. É importante, em termos de segurança e defesa, temos este alargamento, toda a gente beneficia, são mais alguns milhões de consumidores no grande mercado único, mas vai ser preciso mais do que isso. Vamos ter que perceber como é que conseguimos funcionar sem
que cada um de nós perca algum poder de intervenção e não ficando refém de uma tecnocracia quando ainda por cima. No quadro atual nós precisamos de uma decisão política, porque o risco de ficarmos dependentes de uma comissão tecnocrata é muito grande se com mais países aquela for a solução ideal. Ricardo, então deixa-me só interromper-te para te deixar uma provocação adicional, até porque acho que seria interessante também depois ouvir a Margarida sobre isto. Então, dirias que a liderança política da Europa está mais nas mãos de Macron ou da senhora van der Leyen? Quem é o tecnocrata e quem é o político? Mas não há liderança política na Europa desde a reforma da Angela Merkel. Angela Merkel era o mais parecido àquela resposta à administração norte-americana a quem é que se telefona quando se quer falar com a Europa. Telefonava-se a Angela Merkel. Desde que ela saiu, ninguém sabe a quem é que se telefona. Que se tirou completamente da política. Foi mesmo uma reforma muito bem... Sim, não é? Exatamente. Margarida, o que é que tu achas? Nós saímos bem nas crises nas quais a França e a Alemanha estavam implicadas, não é? Nessas crises nós saímos bem. Nós saímos menos bem quando eram os PIGS, que eram os países do sul da Europa. Aí fomos bastante apertados e não saímos tão bem assim. E depois fomos salvos in extremis, mais uma vez, porque era preciso salvar o euro, porque o euro é uma moeda muito importante, por exemplo, para a Alemanha, que é o maior beneficiário do ponto de vista económico desta moeda forte, que é o euro. Portanto, e isso é um problema, não é? Portanto, nós estamos bem, e é por isso que eu percebo perfeitamente a ideia de que pode haver um bloqueio com a insistência na unanimidade, mas essa unanimidade será vital para, pelo menos em algumas áreas estratégicas, e nomeadamente as questões fiscais, para manter um mínimo, não é só de soberania, é mais do que isso, é para que países mais frágeis, mais vulneráveis, menos fortes economicamente, consigam minimamente defender os seus interesses e para que não sejam sistematicamente esmagados por aqueles dois grandes motores da economia europeia, que ainda por cima não têm interesses sempre coincidentes e, portanto, corremos o risco de ficar aqui um bocadinho atropelados por esses gigantes da França e da Alemanha. E nós, por exemplo, vimos uma tentativa de Emmanuel Macron de aparecer como grande líder europeu, mas também já está evidente que Emmanuel Macron está bastante desorientado por aquilo que é a sua política interna, porque é uma pessoa que foi eleita ao centro, é uma pessoa que em algumas questões era sim mais à direita, sobretudo em algumas questões económicas, mas era essencialmente uma pessoa que federava um certo centro político e que era um anti-Le Pen e que temos vindo a ver como alterou radicalmente as suas posições, por exemplo, com a nova lei de imigração francesa, que é uma cedência muito grande à Le Pen, ou agora o mesmo homem que achava que se devia encontrar uma solução pacífica para a Ucrânia e que se foi sentar naquela dolorosamente comprida mesa com Vladimir Putin, é o que agora sugere que devemos enviar os nossos filhos e os nossos netos para a frente de batalha. Quer dizer, é a pessoa que está a começar a abrir o caminho para que tenhamos botas europeias no chão de maneira aberta e formal, porque sabemos que informalmente isso de alguma forma já acontece, mas que é um tema que, por exemplo, tem estado mais ou menos arredado do debate das nossas europeias, e que é um tema muito difícil. Sim. É um tema muito difícil para um candidato português responder, porque sim, há um sentimento grande de solidariedade em relação à Ucrânia, há um sentimento grande de apoio àquilo que é o poder da autodeterminação de um povo, e nós, portugueses, mobilizamos-nos por essas causas. Aliás, foi evidente o que aconteceu relativamente a Timor, por exemplo, e o papel diplomático que Portugal teve nessa altura. Portanto, é uma coisa que os portugueses apoiam, são solidários, mas não é exatamente a mesma coisa receber refugiados, ajudá-los, contribuir financeiramente, ou
enviar filhos para a guerra. Não é a mesma coisa. E é uma conversa muito difícil de se ter, mas alguém tem que começar a tê-la, porque ela nas nossas costas já Essa era começa. Margarida, essa era a provocação que eu ia deixar como tema seguinte, até porque acho que concordo perfeitamente contigo, tem estado um bocadinho de fora, e depois até vou pedir à Laura, dentro da medida do que ela puder contribuir, porque acho que ela tem uma visão muito interessante sobre isso para também fazer o jump-in, mas é isso, até que ponto é que os portugueses estão devidamente preparados para aquilo que é, digamos, uma reativação de uma cultura societária de conflito militar, porque nós, de facto, vemos o conflito lá muito à frente, como vemos o conflito na faixa de Gaza. Está lá, os americanos resolvem, há quem ache que a Palestina devia ser uma nação, ou devia se reconhecer, ou não entende, e há quem ache Temos que de ver não, ao porque está mapa lá um onde é que é movimento Palestina. terrorista, mas quando é aqui ao pé, nós parece que continuamos imunes a isto tudo, não é? Nós ainda continuamos muito, se calhar, com dúvidas sobre se devíamos, de facto, ter 2% do PIB em defesa militar, e se calhar não estamos a perceber que, se calhar, para a Rússia o tema do conflito, da reativação do conflito militar ao Ocidente é uma coisa que garante uma série de variáveis e que, se calhar, é uma coisa que vem para ficar 10 ou 20 anos, não é? Eu não sei, eu vou deixar aqui uma última acha e deixo depois a provocação. Se a Laura quiser fazer um pequeno jumping, ela faz. Que é, eu tive uma conversa uma vez com um coronel, ex-coronel da NATO, um grande amigo, uma pessoa com muita idade já, e que tem sim muitas críticas com o modelo europeu e, portanto, falou muito sobre estes temas. E eu dizia na altura, quando isto começou tudo, sobre a NATO e o reforço militar da Europa, e eu dizia, bom, a Alemanha agora anunciou este pacote, não sei quantos milhões para a aquisição de meios militares e a Polónia, e ele virou-se para mim e disse assim, mas o meu amigo fica confiante com uma Alemanha armada até aos dentes. E aquilo para mim era uma coisa que não fazia sentido nenhum, tipo, a Alemanha, pá, são porreiros, uns gajos porreiros. Não, o que ele respondeu assim, deixe lá os americanos liderarem o esforço militar na Europa, porque ao menos a gente sabe quem é quem manda, eles sabem o que é que estão a fazer. Portanto, isto agora, passado quase um ano e meio sobre esta conversa, reflito e penso, bom, então é possível ter um exército federal militar europeu ou não? Se calhar perguntava, hoje li um artigo sobre a possibilidade de haver um comissário para a defesa numa nova configuração da Comissão Europeia, e eu queria vos perguntar o que divisão é que fazem, porque este é um momento de transição grande em Bruxelas, na Comissão, no Parlamento, no Conselho, também na NATO. Vamos saber provavelmente no verão se existe um novo secretário-geral aqui também, e por isso eu queria vos perguntar o que é que esperam de todas estas mudanças, a possibilidade de haver um comissário com a pasta da defesa e também talvez conjugar isso com as eleições americanas e com a incerteza que vem desse lado também. Será que vamos ter um momento de trichê, tipo whatever it takes, a Ucrânia será da União Talvez. Europeia? Quem é que quer começar? Boa sorte ao Comissário da Defesa, porque vai ter uma tarefa extraordinariamente difícil, não sei se não será até próximo de uma missão impossível, porque era o que eu dizia há pouco, não há uma Europa, há várias Europas que têm que ver com interesses diferentes, muitas vezes têm que ver não só com afinidades culturais, mas com necessidades de mercados. E das relações comerciais que se estabelecem entre os vários países pelas suas proximidades várias, históricas e geográficas, portanto, a ideia de que agora teremos um exército federal e funcionamos como um Estado federal, a mim parece-me bastante longínqua e até um bocadinho utópica. Só num quadro, não sei, de muito autoritarismo ou de uma cedência muito grande aos tecnocratas, é que eu antevejo a possibilidade disso acontecer nesses termos, porque se houver margem para os povos europeus, na sua diversidade de opiniões e de interesses, se manifestarem democraticamente, nós vamos ter uma salganhada tal que será impossível marcharem todos para o mesmo lado, porque não é isso que se vê neste momento, não há uma sintonia e às vezes até uma ilusão
de alguma sintonia pelas cúpulas políticas, pelas maneiras como falam, mas depois quando vamos ver aos países os debates e a maneira como as coisas são vistas internamente, nós percebemos que as coisas são mais complexas do que isso. E verdadeiramente nós temos aqui um problema, não foi por acaso que a Alemanha se desarmou. Há uma razão histórica para isso. E, portanto, essa desconfiança do teu amigo relativamente à Alemanha tem que ver com isso. E estas coisas têm de ser vistas num determinado quadro que é não só da história, mas daquilo que nós estamos a ver neste momento a acontecer. E estamos a ver, por exemplo, aqueles movimentos da AfD na Alemanha, que aliás começou agora uma discussão até sobre a possibilidade de legalizar um partido que até já tem uma vasta representação política, quer em termos regionais, quer em termos nacionais, portanto uma coisa dificílima de acontecer, legalizar um partido que tem poder, que tem efetividade, que tem representatividade, mas isso aconteceu porquê? Porque há uma investigação jornalística que revela a forma como membros desse partido, a AfD, estavam a organizar uma espécie de programas, não sei como chamá-los, mas de ataques a imigrantes na Alemanha. E esse discurso, o discurso de ódio, o discurso da xenofobia, é uma coisa que existe em cúpulas da sociedade alemã, não é uma coisa dos guetos deixados pela RDA, também é. Porque foi nesse campo da Alemanha de Leste que muitos destes movimentos de índole neonazi começaram por ressurgir e ganhar força já há umas décadas. Mas, neste momento, não é só disso que falamos. Falamos já de uma classe média alta, de uma elite, que não é necessariamente neonazi. Não estamos a falar necessariamente de nazis, mas estamos a falar de extremistas, xenófobos, com agendas muito dificilmente compatibilizáveis com a gênese de um projeto europeu que seja um projeto de paz, de cooperação, de integração, de interajuda entre os vários países da União Europeia. Aquilo a que estamos a assistir nesse escalar desses discursos na Alemanha e na França, mas depois um bocadinho por toda a Europa, até na Holanda, por exemplo, nos Países Baixos, isso está a acontecer, aqui ao lado em Espanha, em Portugal, onde eu nunca pensei, em 2024, ver cartazes com burcas de um partido português, porque não me parece sequer que seja um tema, mas aquilo que está a acontecer é que o Chega que nós temos aqui em Portugal é uma espécie de franchising desta extrema-direita internacional. Há uma espécie de internacional, não lhe vou chamar fascista porque se calhar é um termo impreciso, mas uma internacional nem é direitista, que é populista. Populista, uma internacional populista de extrema-direita xenófoba, pronto, mas que existe, que nós vemos que estes movimentos são replicados, há uma espécie de coreografia que nós vemos a acontecer, seja, por exemplo, nas questões do aborto, que vemos a campanha do som do coração do feto a acontecer na Polónia e depois ela vem para a Andaluzia em Espanha. Vemos depois também estas questões da burca, um tema que é muito importante e já há muito tempo em França, mas que até ontem ou anteontem, creio que não ocupava um segundo na cabeça dos portugueses. E o que é engraçado é que são cooptados estes temas, são usados neste sistema de franchising político e eles pegam. Isso é que é uma coisa extraordinária, porque põem uma fotografia da deputada Rita Matias ao lado de uma senhora de burca e de repente há pessoas que começam a achar que aquilo é um problema e esta teoria da grande substituição, a teoria de que vai haver uma islamização, é uma coisa que vai entrando e vai-se tornando de alguma forma normal, aceitável, e portanto isto é um problema grave que nós temos aí, e isto para dizer que com estas alterações todas, seja no aumento dos extremismos populistas xenófobos, seja na diversidade de interesses económicos e afinidades culturais e geográficas, para mim,
e eu não percebo nada de defesa, mas não percebendo nada de defesa, parece-me politicamente muito difícil impor, porque creio que seria impor, pelo menos nestes termos, um exército europeu e uma estratégia completamente alinhada de defesa. Aliás, nós estamos a ver agora as fissuras que há na Europa relativamente à questão do reconhecimento do Estado da Palestina. É um exemplo em que não há uma voz unívoca na Europa. Não, e, portanto, como é que se posicionaria essa estrutura europeia relativamente à questão palestiniana? Já temos vários Estados europeus, aliás, neste momento já há uma maioria de Estados no mundo que reconhece o Estado da Palestina, mas há muitos outros, dos quais Estados muito importantes na Europa, que continuam sem fazer esse reconhecimento. Ora, como é que se articula isto? Não é? E depois, relativamente à questão nós ainda temos uma visão muito eurocêntrica do mundo e muito concentrada na ideia do Ocidente. E às vezes perdemos de vista todas as alianças globais que se estão a formar, inclusivamente à boleia da guerra da Ucrânia, que serviu contra a Europa neste aspecto, ou seja, houve várias potências e vários países mais pequenos na África e na Ásia e na América Latina que se começaram a unir por reação a esta questão da Ucrânia, porque para eles a questão da Ucrânia é tão longínqua como a questão, não sei, da Etiópia. Da Etiópia ou do Saara Ocidental, que aliás até é bastante próximo de nós, Vai um bocadinho de encontro, Margarida, àquilo que referias ainda há bocado, tu e o Ricardo também, de haver várias Europas dentro da Europa. Por exemplo, nós não sabemos até que ponto é que, por exemplo, o Sr. Macron não terá mudado também, ao sentido uma enormes cócegas nas costas, para mudar um bocadinho a forma como vê o mundo relativamente à Ucrânia, por causa daquilo que se passa em África, não é? Sim. Nós estamos a ver algumas movimentações em África, que acaba por ser, não sei, Ricardo, acaba por ser um banco um banco de financiamento, porque estas guerras custam dinheiro, não é? Portanto, eu acho que a Rússia também encontrou um negócio muito grande, no negócio mercenário em África, como forma também de contornar e financiar-se futuramente, Sim. e que foi mexer dentro do porquinho e alheiro, digamos, da França, porque a França Exatamente. também tem estes interesses que vêm e há uma luta geopolítica neste momento em termos comerciais. E que agora estão a entrar também pelo aquilo que seria, digamos, é normal, a zona portuguesa, em São Tomé, nós não tenamos, lá está, nós não falamos muito disso. São Tomé, Angola, Guiné, são sítios interessantes para quem quiser ter uma presença e para quem quiser ter capacidade de projeção. Aliás, São Tomé, há pouco tempo, estava enquadrada no interesse norte-americano. São sítios interessantes. Mas voltando atrás à tua questão do exército alemão, como estava a Margarida a dizer, nas últimas sondagens, a AfD, as sondagens estão um bocadinho diferentes agora depois dos escândalos, mas eles tinham mais de 20%, eram assumidamente a segunda força política na Alemanha. E a AfD não é o Chega. Né? A AfD é uma coisa mais complexa de lidar. Eram a segunda força política, eles têm presença regional agora ainda incipiente, porque perderam eleições como o Macron as ganhou. A união dos contra. Mas os três estados em que há eleições este ano, só um deles é que é mais relevante, os outros são os dois mais pequenos. Nesses três estados, a AfD continua a liderar, menos destacada agora do que estava, mas estava com 20 pontos de vantagem sobre os outros, nos três. Atenção, vamos querer um exército alemão sem algum tipo de escrutínio quando está a acontecer isto? É uma questão interessante. Por outro lado, depende um bocadinho do que acontecer no resto da Europa. Porque nós
corremos o risco de ter uma afirmação do poder da tecnocracia, porque todos os políticos não se entendem, mesmo necessitando de uma União Europeia com afirmação política. Mas depois também podemos ter o risco do outro lado, que é ficarmos reféns de uma Hungria. Vamos imaginar-nos só, num quadro de 30 mais, estarmos reféns dos Balcãs. Porque eles acham isto ou acham aquilo, e no quadro que nós temos atualmente, podiam inviabilizar respostas a diversos níveis, nem que seja fazer como faz Orbán, que é não me dão nesta mesa, eu não vos deixo fazer na outra. Não é? E dizia o Friedman, quando me entrevistei, que a Europa não era uma terra comum, há várias Europas. E há sítios na Europa onde o nome que damos às coisas pode representar a diferença entre a vida e a morte. Porque naquelas zonas de fronteiras onde ainda há conflitos religiosos, políticos, históricos, eu dizer que a Terra se chama isto e alguém dizer que a Terra se chama aquilo, pode significar o ser ou não inimigo. Esta é a Europa que no nosso quintal é ali a seguir à fronteira. Estes são os países que vão integrar a União Europeia. Em relação à defesa, concordo com aquilo que a Margarida disse e penso que só uma necessidade absoluta faria com que tivéssemos um quadro mais unido. A Rússia vem por aí fora e é preciso uma resposta. Então fazemos primeiro e pensamos depois. Sim. Foi um bocadinho é um bocadinho como a Europa tem reagido às crises. Epá, aconteceu isto, vamos lá fazer isto e depois a gente logo vê como é que enquadra isto. É preciso dinheiro, epá, vamos emitir dívida. Mas isso não pode ser, depois a gente vê. Então, emitimos dívida. Não estava previsto em lado nenhum e lá arranjámos forma de emitir dívida comum. Só num quadro de necessidade premente é que eu vejo avançarmos. Mas é assim, olhando para o que está a acontecer em França, olhando para o que está a acontecer na Alemanha, se calhar é melhor ter um quadro que enquadre estes movimentos do que um dia destes acordarmos isto há 5 anos era inconcebível. Mas a extrema-direita alemã ser a segunda mais votada e ser a segunda presença no Parlamento é possível. O PN ser presidente em França é possível. Temos ali uma faixa de países de direita. O PIS ganhou na Polónia. Atenção. O Tusk foi uma geringonça. Nós vimos por toda a Europa e tem a ver com estas eleições, não é? Vocês falaram em pontas soltas um bocadinho disto tudo. Uma grande, pronto, uma série, temos visto um crescimento daquilo que eu normalmente chamo de rebelião dos eleitores contra o centro político, aquele sentimento de que a sociedade e a globalização lhes falhou. Que hoje começaram a ganhar 1.000 euros e continuam a ganhar 1.000 euros 20 anos depois. Portanto, o chamado, aquilo que nos Estados Unidos chamaram o Rust Belt, que elegeu Trump, não é? Vamos trazer aqui um bocadinho isto para o nosso mundinho, que temos estado imunes a esta dispersão política e uma enorme... tirando as últimas eleições, nós olhámos, por exemplo, para a votação da AD, ganhou por poucos, e depois, quando vamos a ver ali entre a esquerda e a direita, navega muito, há aqui uma série parece que quem gerir melhor vai passar a poder ser capaz de governar este país à beira-mar plantado. A minha pergunta que eu vos deixo é, eu deixo aqui um bocadinho este desafio de falarem um bocadinho sobre até que ponto esta rebelião dos eleitores que tomou conta da Europa um bocadinho chegou ou não a Portugal. E como é que vocês veem um bocadinho estes equilíbrios? Há espaço, eu vou deixar a maneira de uma forma simples, depois vocês pegam, Margarida, pegas como quiseres.
há espaço para voltarmos para haver dois partidos de centro político em Portugal, como temos visto nos últimos 20 anos? Me parece mais ou menos evidente, é que a federação do todos contra tem os dias contados. Porquê? Porque é uma coisa da oposição, não é? Aquela ideia de vamos juntar todos em torno de Macron para fazer para a Le Pen não ganhar. Isso tem um limite de tempo. Porque as pessoas precisam de se rever em coisas positivas, não pode ser sempre vamos unir todos contra a Le Pen, ou todos contra a AfD, ou todos contra o Chega. Isso não chega. Isso não chega. Há, de facto, expectativa. A democracia é um jogo de expectativas e tensões e conflitos, e é uma arena em que cada grupo da sociedade se confronta procurando fazer valer os seus interesses e os seus direitos e achando sempre que pode reclamar mais e exigir mais. E isto é extraordinariamente difícil de manter, portanto é um regime muito frágil por isto, porque permite esta tensão, esta liberdade, aliás, não só permite como vive dela. E essa tensão só é eficaz se apresentam um plano positivo, ou seja, se eu estou descontente porque há 20 anos ganho 1000 euros, quer dizer, eu a certa altura eu preciso de uma solução para o meu problema, eu preciso de acreditar que vai haver alguma coisa que vai melhorar a minha situação, que eu preciso de acreditar que vou poder ir ao médico ao hospital e ter médico, a escola funciona e não preciso de pagar por ela, preciso de perceber que o Estado me dá coisas. E o que é que tem acontecido? Tem falhado a maneira como nós temos muitas vezes e também muito por estas imposições europeias, é preciso dizê-lo, quando começámos a criar todas estas regras de constrangimento ao investimento público, nós criámos um problema ao Estado Social. O Estado Social nasce do quê? Nasce desta construção europeia, nasce antes disso, de uma reação àquilo que se estava a passar na Rússia e ao medo que aqui no Ocidente se gerou relativamente a isso. Era preciso dar alguma coisa aos trabalhadores ocidentais que os fizesse acreditar neste projeto de democracia liberal e não ir, por exemplo, atrás da Revolução Comunista. Ou seja, foi para conquistar uma paz social que se construiu esta ideia de que, pronto, então vivemos num Estado que nos vai ajudar a prover serviços. Contrato social. Contrato social. Saúde, educação, habitação, a conversa do Sérgio Godinho, não é? Que aqui chegou com quase 40 anos de atraso, como chega quase tudo a Portugal, ou chegava, que agora isto está mais rápido, a internet agora é mais rápida. É melhor, é melhor, e portanto já se viu com o Chega, que agora chega tudo mais rápido. Mas demorou muitos anos a chegar, nós só começámos a construir um Estado Social em 74, 75, quando já os outros levavam umas décadas desde o final da Segunda Guerra Mundial nessa construção de um estado de bem-estar. Entretanto, aquilo que tem vindo a acontecer na Europa desde os anos 80, aliás, no mundo ocidental, desde os anos 80, é um desmantelamento e uma precarização desse estado de bem-estar social que se construiu. E à medida que isso foi sendo retirado, há muita gente que se sente despojada, há muita gente que se sente zangada. E depois quem é que ganha o jogo? Quem manipular melhor as emoções de quem está zangado, porque verdadeiramente a extrema-direita também não oferece a solução para essa precariedade, para essa insegurança. O que a extrema-direita faz é dar alibis e dar escapes para a raiva, estimular a raiva, e em vez de dar uma dignidade real às pessoas, dá-lhes uma dignidade simbólica, ou seja, eu continuo a viver mal e a ganhar 1000 euros e a não ter médico na escola, mas como sou branca, sempre sou melhor que os que são mais escuros do que eu, como sou homem, sempre sou melhor do que as mulheres. Portanto, é uma espécie de dignidade simbólica que é restituída, que vale zero, as pessoas continuam a viver pessimamente mal, mas sentem-se um bocadinho acima das outras, e é nesse campo das emoções e da dignidade simbólica que age com extraordinária eficácia a extrema-direita, é por isso que ela ganha força. O que é que era preciso? Era preciso que os partidos do centro-direita e da esquerda
democrática, os partidos ditos democráticos, estejam eles em que polos estiverem desta configuração política, conseguissem oferecer soluções reais, concretas para os problemas destas pessoas, coisa que não está a acontecer. Estamos muitas vezes a ver governos a pôr setores da sociedade uns em conflitos com os outros, umas vezes são os funcionários públicos que são beneficiados, outras vezes são os vilões, umas vezes damos algumas coisas aos idosos, outras vezes é a peste grisalha, umas vezes os jovens são a solução, outras vezes mandamos emigrar, quer dizer, não estamos a conseguir encontrar uma solução e é muito difícil encontrá-la a nível nacional, e aí sim a Europa podia ter um papel importante, porque neste momento, com o intrincado da relação que existe entre países e com a globalização, é muito difícil um país sozinho conseguir esse caminho, mas não estamos a conseguir encontrar uma solução que seja uma espécie de renovação desse contrato social, que seja uma maneira de continuar a existir. E o que é que estamos a assistir? A um aumento absolutamente brutal das desigualdades sociais, que vão alimentar cada vez mais esta sensação de Nos países insatisfação. desenvolvidos, desculpa interromper, foi este ano, 2023, foi dos piores de sempre, foi onde se alargou mais. Dentro E dos vai países continuar a desenvolvidos. ser. Com protestos de rua, etc. E vai continuar a ser, porque não se está a dar uma solução a essa desigualdade. E depois nós falamos aqui, vamos ver se os tecnocratas ou os políticos, e estamos a esquecer de uma coisa, nós em Portugal temos aquela coisa que somos muito pacatos e não nos metemos, mas em muitos países europeus não é assim, e estamos a esquecer da rua e da força que essas coisas podem ter, não é? E como é que as populações nos vários países europeus que têm outras tradições mais fortes do que nós, de rua e de luta, até de lutas, às vezes até de guerras civis e coisas mais complicadas, como é que essas populações reagem a esta ideia de que temos de nos resignar que vamos viver pior que os nossos pais, que aguentem, se for preciso mandarem os filhos para a Ucrânia, vão todos para a Ucrânia e depois logo se vê se morrem ou se vêm vivos ou estropiados. Quer dizer, vai ter de haver um momento em que alguém começa a falar de forma positiva para as pessoas e lhes diz alguma coisa que as faz acreditar que alguma coisa melhorará um bocadinho que seja. Porque o que eu acho que tem faltado nos partidos do espectro democrático é uma sensação de alternativa de esperança, e não só de apagar fogos, de ser contra uns, quer dizer, tem de ser uma coisa positiva, temos de dizer às pessoas, vamos fazer esta reforma positiva, não aquela coisa das reformas estruturais que nós tínhamos pesadelos com elas, não sabíamos o que é que nos iam cortar a seguir, não é? Eu acho interessante esta ideia, isto de um plano, um plano Marshall, isto que eu acho que a Margarida acabou de falar, digamos, estamos a falar aqui de uma espécie de um plano Marshall para a coesão social na Europa, para a conversão do contrato social. Tu achas que isto é uma coisa que existe awareness, digamos assim, na Europa para falar? E já agora é assim, as desigualdades no mundo desenvolvido são maiores do que aquelas que a gente pensa, não é? Por exemplo, acho que a Sra. Van der Leyen falava, foi antes de começar esta história da Europa, um dos grandes objetivos era a redução do gender pay gap, portanto, que é dentro da União Europeia, que anda à volta acima dos 10%, que é uma coisa que nós nunca conseguimos fazer em mais de 30 ou 40 anos que existe projeto comum. O que é que tu vês? E como é que achas que Portugal tem essa percepção? Achas que nós temos um bocadinho essa capacidade? Achas que há a capacidade do centro político se mobilizar para produzir as mais micro-reformas que podem ajudar a sanar algumas destas desigualdades e acabar aqui com as nossas, se calhar com as nossas pequenas bolsas porque na verdade no final do dia são os partidos do centro político que conseguem fazer reformas progressistas, não é? Isso também foi um bocadinho vai dentro do caminho que me parece que a Margarida falou e portanto é daí um bocadinho também que vêm os problemas com os eurocéticos e com todas estas capacidades. E quanto maior a polarização política, menos capacidade e menos poder político existe para formar, não é? Há aqui algumas questões. Uma são os países do centro político que conseguem fazer reformas, também só foram os partidos do centro político que tiveram no poder. É verdade. O que quer dizer, corremos o risco de um dia as pessoas dizerem e que tal? Aliás, aqueles cartazes do André Ventura, dê-me uma oportunidade que eu ainda não estive lá e os outros já estiveram. É isso. Aquilo é arriscado.
É assim, Mas isso seria um bom sinal, se que era um partido em mutação que se transformaria também eventualmente num Partido Social Democrata, como agora parece estar na moda também. Não necessariamente. não. Não Eu nunca vi necessariamente. tantos partidos sociais-democratas em Portugal como nesta altura. Nós olhamos para a perspectiva destas eleições e aquilo de que falávamos há 6 meses atrás era do risco muito evidente dos três partidos que têm sido o pilar de sustentação no Parlamento Europeu da evolução da União Europeia, o PPE, os socialistas e os liberais, deixarem de ter a maioria, passarem a ter menos de 50% dos deputados. E que isso constituiria um risco, porque não só entre os três podiam procurar outras alianças, e o mais natural seria o PP aliar-se à direita e haver aí realmente uma viragem. Olhando para as sondagens, não é isso que está a acontecer agora. As sondagens apontam para que estes três partidos consigam mais do que os 361 precisam, eram bem pelos 380, 390, mas nós vemos os conservadores, que antes eram a franja, e a franja na União Europeia, aliás, a franja no edifício tecnocrata da União Europeia é importante estar na franja ou estar dentro. Quem está dentro tem acesso aos lugares, tem acesso à mesa onde se discute políticas. Quem está fora, está fora. Bom, vai lá ao plenário e diz umas coisas. Os conservadores estão cada vez mais dentro. Mesmo que estes três continuem a ter a maioria, nós vamos assistir a algumas conversas ligeiramente diferentes. Os conservadores já começaram a ter lugares, os conservadores já começaram a sentar-se à mesa onde se discutem as políticas, o que quer dizer a prazo, podem ser um aliado do PPE, por exemplo, em detrimento dos liberais, ou PPE, liberais mais conservadores em detrimento dos socialistas. E isso pode ser uma mudança. Quando nós olhamos para a Europa, aliás, ao contrário, quando nós olhamos para cada um dos países, há coisas que vão ter mudado. O trabalho não vai conseguir continuar a pagar a segurança social, de lá para onde é. Nós temos o problema da imigração de que já falámos, temos o problema de não os queremos, mas precisamos, enquanto continente. Uma das razões é a segurança social, o trabalho não vai continuar a pagar a segurança social, vai ter que haver outra solução, seja lá para onde for, já não vai ser o sistema bismarckiano do seguro para o trabalho, para concorrer com o seguro do capital, vai ter que ser outra coisa qualquer. Não é? Problema, nós temos não sei quantas Europas, em estádios diferentes de desenvolvimento, com ambições diferentes, com a questão da imigração. O que a Margarida estava a dizer, que nós vemos isso no Chega, a coreografia é transplantada de outras que nós vemos noutros países. A imigração não é um problema em Portugal. Nós olhamos para as estatísticas e estamos no último terço de países em que o peso da imigração é relevante, mas se olharmos para a Holanda, a situação é diferente. Se olharmos para a Holanda, os imigrantes da primeira geração são 25% da população. Então, são 25% da população em idade de par, trabalho. E há problemas de mão de obra nos Países Baixos. Ainda assim. Exatamente. Acho. Quando o Geert Wilders ganha, nós olhamos daqui e dizemos, nós sentados em Lisboa, não é em Portugal, é em Lisboa, olhamos e dizemos, aqueles gajos, não, eles têm uma forma de olhar completamente diferente da nossa. Que é uma coisa que acontece muito em Portugal também. As coisas vistas de Lisboa são uma coisa, as coisas vistas fora de Lisboa são outra. Lembro-me sempre de uma reportagem numa
televisão internacional, quando foi a disputa eleitoral entre Donald Trump e Clinton, o tal Rust Belt, que sempre votou democrata, e estavam a fazer um vox pop em Detroit. E as perguntas eram sobre aqueles temas de campanha, mas temas de campanha para ir a Nova Iorque. Casamento homossexual, aborto, e a pessoa que respondia disse só isto: casamento homossexual. Tu queres saber disso? Eu não tenho emprego. E nós olhamos para aquilo e dizemos: isto realmente, visto Nova Iorque, se calhar isto é importante. Visto Detroit, dava jeito de ter emprego, que é para depois uma pessoa se preocupar com outras questões mais laterais depois de ter garantido a sobrevivência. E nós às vezes não conseguimos relativizar esses pontos de vista. Vamos ter que mudar. A Europa pode ser um fator de mudança. Nós temos visto que a Europa só funciona empurrada. Lá está. Funcionamos bem em crise, o problema é entre as crises. Não é? Se houver uma crise que nos leva a funcionar, podemos ter resposta. Não havendo crise, e nós olhamos para o quadro dos decisores políticos, e o quadro dos decisores políticos não tem nada a ver com o que era há uns anos atrás. Lá está. Uma coisa é ter Angela Merkel, outra coisa é ter os Berlusconi. São coisas diferentes. E o Macron está no segundo mandato, venceu 2 eleições por uma aliança contrária. O próximo mandato pode ser tão determinante para a Europa como estas eleições europeias podem ser em relação ao Parlamento Europeu. Isto dava um pano para mangas para estarmos aqui a estar toda a conversar. Resta-me também agradecer a vossa participação e simpatia por estarem aqui, a Laura e a Margarida. E pronto, e ficamos um bocadinho mais elucidados. Esperemos que tenhamos uma Europa mais solidária e, sobretudo, que se calhar sobretudo que tenhamos uma boa votação no próximo domingo, com menores taxas de abstenção, porque pelo menos é um sinal que as pessoas já é um caminho. estão mais atentas e mais conscientes da importância daquilo que está para ser decidido na próxima década. Sobretudo falámos aqui sobre migração, sobre política de defesa, sobre o papel que Portugal pode ter também no meio disto tudo e sobre a necessidade que eu gostei eventualmente de haver um plano Marshall de coesão social para dentro da Europa, nem que seja. Eu continuo a dizer que o melhor que programa de coesão social que nós tivemos, pelo menos, foi o programa Erasmus, que era bom porque obrigava a juventude toda a caminhar para um lado para o outro e tentou construir pelo menos uma pequena identidade europeia, mas isto tem mais jeito de brincadeira. E obrigado, se calhar ficávamos por aqui. Luís, foi um prazer. Obrigada.